Enquanto o ano letivo de 2025 não começa, educadores, gestores e toda a comunidade escolar vão se preparando para novos desafios. Nós reunimos especialistas para debater os rumos da educação na prática. Acompanhe. Agregando valor às comunidades, integrando a macro-região e formando opinião, no estúdio ao meu lado a neuropsicóloga Jaqueline Diniz. No núcleo de jornalismo, o secretário de Educação de Ribeirão Preto, Valdir Martins. E no nosso canal digital, o advogado Laurício Ciocari. Jaqueline, começando contigo. A grande novidade que a gente tem no ano letivo de 2025 é a proibição total, por lei, dos celulares nas unidades de ensino, de educação. Vantagens e desvantagens, será que foi acertada esta medida? Olá, boa tarde a todos os nossos telespectadores. Boa tarde, Felipe. Obrigada pelo convite e pela palavra. Felipe, com certeza a neuropsicologia é uma ciência que contribui muito na construção do entendimento de como a aprendizagem acontece. E nós não podemos subestimar que a educação é com certeza a ferramenta que mais constrói a sociedade. Então nós precisamos zelar por ela como uma ferramenta de potencial de transformação. Então, sim, todas as medidas que são pensadas para dentro da educação são cuidadosas e foram pensadas por uma equipe de profissionais, né, que estão analisando o impacto sociológico das nossas atitudes, dos nossos comportamentos e, claro, dos usos das tecnologias. E eu vou falar um pouquinho sobre o olhar da neuropsicologia que contribui para esse entendimento do impacto do uso de celulares e redes sociais, não das tecnologias, porque as tecnologias muito têm a somar para a educação, né, para alavancar o processo de aprendizado. Mas especificamente sobre essa proibição, ela tem um fundo neuropsicológico. Quando a gente pensa sobre aprendizado, a gente entende que o cérebro ele aprende a partir de atenção e memorização para consolidar o conhecimento que foi apresentado. A atenção, ela é um conjunto de habilidades atencionais, ela depende intrinsecamente do relacionamento com a coisa, com o estado de presença. Você precisa estar presente e envolvido com a tarefa para, de fato, aprendê-la. E digamos que, sem atenção, você não consegue memorizar. A atenção, ela é a mãe da memória. E sem memória, nós não conseguimos consolidar aprendizado. Então, neuropsicologicamente falando, você precisa estar envolvido com a tarefa. E o acesso a celulares, ele concorre com a atenção, porque, na verdade, a educação ela precisa ser o tempo todo atrativa. Já é um grande esforço de todos os teóricos que estudam educação, dos professores. Em sala de aula, o que mais temos é a atualização de pensamentos de teóricos sobre educação. Para tornar a educação mais entretida, mais interessante, para fisgar a atenção do aprendiz e, de fato, esse aprendiz conseguir se relacionar com o conhecimento. Imagina algo que concorre tanto com a atenção como o uso de celulares. Então, com certeza, é importante ter um direcionamento, ter uma limitação para isso, uma proibição, porque atrapalha o processo de atenção, de memória e de aprendizado, com certeza. Secretário Valdir, nós ouvimos aqui da parte da especialista uma explicação que fundamenta as razões de se tirar o celular das unidades. Agora, da sua parte, o senhor tem que tomar o cuidado de quem é gestor, de quem tem que cumprir a lei. E está iniciando uma gestão à frente de uma cidade de grande porte, uma cidade muito importante, sobretudo no quesito da educação. O seu olhar em Ribeirão Preto para a educação começa focado onde? Boa tarde a todos, gostaria de agradecer aí o convite, boa tarde aos telespectadores, ao Felipe. Esse é um tema bastante importante, né, da questão do uso do celular, e eu vi com muita atenção a explicação da nossa especialista, que corrobora muito do que eu acredito realmente que a gente tem que ter em sala de aula. No caso nosso da educação, nós temos muitos desafios, né? Nós temos muitos desafios aqui em Ribeirão para que a gente possa restabelecer, né, Ribeirão no lugar que ela merece.
Nós somos, né, a 29ª economia do país e a gente precisa, né, estar correspondente na educação a esse potencial que a cidade ela tem. O primeiro desafio que a gente tem é justamente a gente estabelecer novamente os canais de diálogo, os canais de conversação, os canais de participação tanto da sociedade como de todos os interlocutores interessados e preocupados com a melhoria da qualidade da educação aqui em Ribeirão Preto. Então, esse é uma das principais coisas que nós estamos colocando como carro-chefe, né, da nossa gestão. Segundo, é a questão da gente valorizar os nossos profissionais. Então, os profissionais da educação, pelo que a gente percebeu nesse rápido diagnóstico desses dias, da gente realmente conseguir fazer com que eles se sintam valorizados, se sintam respeitados e que eles realmente percebam que a gente tem um olhar preocupado com as condições que eles têm em termos de condições em sala de aula, condições de realmente realizar o melhor trabalho com as melhores ferramentas e o melhor cuidado e com a gestão e a participação e o apoio da secretaria. Então, essa é uma segunda questão. Temos como desafio também a questão orçamentária. A gente ainda está para finalizar, né, o processo, para a gente enxergar realmente a materialização dele agora ao final de janeiro, começo de fevereiro, das expectativas em relação a números, porque a expectativa que a gente teve, né, no processo antes de tomar posse é que nós vamos ter uma redução de valores e isso impacta diretamente a capacidade de investimento, de melhoria, de qualidade. Então, a gente está muito preocupado em verificar como essa expectativa vai se dar, né? Nós temos também como preocupação a gente estar mais próximo da comunidade. Então, a gente estar muito próximo das regiões onde as escolas estão instaladas, principalmente aquelas que estão mais na franja da cidade, né, nos locais mais afastados, que precisam de um olhar mais atento. E isso se dá principalmente a gente levando em consideração a questão do tratamento equânime, né? A gente realmente direcionar um olhar naquelas regiões de maior necessidade. Então, isso a gente tem, inclusive, como a gente coloca, né, no nosso trabalho, de que a escola é o centro, é o coração da cidade, é onde realmente as pessoas podem se apoderar, que elas podem se sentir participantes e que elas realmente percebam que a escola é um instrumento de transformação para elas. Então, a gente vai também tomar muito cuidado em relação a isso. E entre outras questões que nós temos, que é justamente, né, a gente melhorar os nossos indicadores também, acho que é um grande desafio. A gente sabe que nós tivemos problemas aí, tivemos queda e os indicadores hoje não espelham a grandeza da cidade como Ribeirão Preto. Então, nós temos como preocupação também um olhar atento e muito preocupado com relação a isso. Eu acredito que, entre outras coisas e que também nos preocupam, é a questão da estrutura das escolas. Nós sabemos que a maioria das escolas possuem problemas estruturais em que a gente precisa também ter um investimento para que a gente possa tornar aquele ambiente saudável, aquele ambiente confortável que facilite o aprendizado. Porque o ambiente ele influencia diretamente na capacidade de aprendizado das pessoas. Então, a gente também tem essa preocupação, entre outras questões que estarão diretamente ligadas à nossa gestão nesse período aí dos 4 anos. Doutor Laurício, o senhor participou ativamente, aliás, coordenou os trabalhos de confecção do Plano de Educação de Ribeirão Preto. Aliás, a cidade ficou muito tempo sem ter um plano de educação. Olhando para a gente dizer, não só para o Ribeirão Pretano, mas também para as outras cidades, o que o senhor sentiu em termos de demanda de quem participa, de quem vive da educação? Boa tarde a todos. Agradeço o convite para poder participar desse momento importante para a nossa cidade de Ribeirão Preto. Bem, eu participei da elaboração do Plano Municipal de Educação e as demandas, elas foram mais centralizadas no sentido de acessibilidade àquelas pessoas mais vulneráveis. E também com relação à estrutura das escolas, à estrutura física das escolas e à capacitação dos docentes.
Essas foram as demandas que mais surgiram quando da elaboração do Plano Municipal de Educação. É claro que os outros indicadores também necessários para a elaboração do plano também foram ventilados, como o financiamento da educação, né, capacitação de docentes, gestão democrática. Esses também foram pontos importantes, né? Então, Ribeirão Preto tinha já construído um plano, mas por divergências políticas, ele não foi implantado, não foi aprovado. Então, nós tivemos um grande cuidado de, até por recomendação do Ministério Público, de tomar como base aquele plano de 2015 e elaborarmos esse outro Plano Municipal de Educação que veio a ser aprovado, com algumas ressalvas feitas pela Câmara Municipal de Educação, mas hoje ele está aí e acredito que a cidade já pode implantá-lo. Doutor Laurício, inclusive da parte da responsabilidade, né? Já que o senhor é advogado, o senhor sente que Ribeirão tem as ferramentas necessárias para cumprir o que é lei? Quanto a alguns dispositivos, eu acredito que tem algumas restrições, né? A gente falando aqui dessa norma nova que surgiu há 4 dias, que é a proibição de celulares pelos estudantes, haveria algumas limitações quanto à estrutura, um espaço adequado para guardar isso, haveria necessidade de treinamento, capacitação dos professores, né? Porque, a princípio, a responsabilidade ficará mais próxima do professor, que hoje não tem muitas alternativas para fazer, às vezes, o comando da aprendizagem. Então, o professor precisa passar por uma capacitação mais ativa, né? E a escola se preparar como um todo para implantar, no caso, essa lei que proíbe o uso de aparelhos eletrônicos, não só celulares. Jaqueline, com certeza a pandemia que nós vivemos recentemente do novo coronavírus, ela impactou principalmente a questão da educação, né? O distanciamento, a restrição de poder ir à escola pegou muita gente em idade de alfabetização, de formação. Nesse 2025, a gente ainda está à sombra disso? Ainda está vendo consequências dessa pandemia? Felipe, a discussão é que a previsão seria para 15 anos de impactos sendo vividos graças às questões que envolveram a pandemia, justamente porque nenhum setor, em especial a educação, que dirá a educação infantil, estavam de fato preparados para viver o que aconteceu nesse distanciamento e a implementação de metodologias que proporcionassem o ensino acontecendo com eficiência e à distância, né? Todos os nossos métodos, a nossa estrutura social não era pensada para se adaptar a esse acontecimento social. Então, sim, isso impactou lá nos pequenos e, com certeza, essa geração ela vai carregar o impacto. As escolas elas estão sofrendo muito. Quem está à frente da educação no Brasil e no mundo, enquanto professora, sofre para tentar recuperar prejuízos ao passo em que apresenta um novo, né? Então, como cumprir agendas escolares, como cumprir o que é proposto pelo Plano Nacional de Educação, sem considerar os prejuízos que ficaram lá atrás. Então, é necessário fazer esse balanço das duas medidas. Isso está acontecendo constante, né? E a previsão é que aconteça por muito tempo, né? Tentar recuperar aquilo que foi perdido e apresentar o novo simultaneamente. Secretário Valdir, nesse quesito de recuperação daquilo que foi perdido em tempo de pandemia, o senhor tem um olhar especial também? Sem dúvida nenhuma, a nossa especialista falou muito bem. O impacto que nós tivemos, principalmente nos nossos pequenos e nos nossos adolescentes, eles são assim bastante fortes, né? E que a gente tem que ter um olhar e um cuidado todo especial. E nós na Secretaria da Educação, nós temos um programa, né? Um programa de recuperação pedagógico que procura justamente suprir uma parte do que foi perdido, embora a gente saiba que isso é uma questão gradual, é uma questão que
tem que ter um momento adequado e que as escolas, que a gente vem implementando em algumas escolas, né? Então, a gente tem uma preocupação, sabemos do impacto, sabemos da perda e sabemos que isso aí a gente vai ter que fazer de forma muito gradual, de forma de uma etapa por etapa, mas sabemos que realmente isso daí tem um impacto diferente e que ele vai ter que ser diluído com o tempo, né? Vai ter que ser diluído com o tempo. Doutor Laurício, eu preciso tocar nesse assunto porque, ano após ano, as famílias que são as chamadas famílias atípicas, que têm filhos com problemas como, por exemplo, o transtorno do espectro autista, síndrome de Down e outras síndromes ou casos que influenciam diretamente no aprendizado, elas recorrem ao Jornal da Clube para ver se conseguem ter cumprido aqui em Ribeirão Preto o que é lei, né? Que é a questão do professor auxiliar, que é a questão de ter uma adaptação dentro das unidades de ensino para que estas crianças consigam estar em situação de igualdade com os seus colegas. Nesse quesito, uma atenção especial para 2025? Olha, é uma situação que vem sendo cada vez mais acrescida, digamos, aumentada, né? As pessoas que são pais e mães nessas famílias atípicas, como você mencionou, elas estão cada vez mais buscando seus direitos para que os seus filhos possam ser incluídos no estabelecimento de ensino. E a cada vez mais a gente vê que o poder público não consegue fornecer nas escolas o pessoal de apoio suficiente a essas demandas. A gente sabe que o autismo, né, os autistas, o diagnóstico de autismo aumentou muito no Brasil, isso por um avanço da medicina. Então, o que acontece? Essas pessoas estão sendo diagnosticadas com autismo, mas os estabelecimentos de ensino não estão preparados para recebê-los. E já há muito tempo nós tivemos aí a lei de inclusão, que determina que a pessoa que tem uma certa deficiência, ela tem que viver no mesmo local que aquele que não tem a deficiência, para que aquele que não tenha também saiba conviver com aquele que tem. E hoje é um grande desafio, isso foi também no Plano Municipal de Educação, um grande desafio, porque no município tem o auxiliar que é disponibilizado pelo município, mas não em quantidade suficiente para as escolas da nossa região. Jaqueline, para a gente encerrar, o ano passado todo você esteve aqui conosco falando sobre saúde mental. Saúde mental e educação, imagino que tudo a ver, né? Tanto para as crianças, tanto para os estudantes, quanto para o corpo docente, todos os funcionários dela? São duas coisas interdependentes. A educação, ela não acontece sem saúde mental. A gente pode pensar nas pirâmides de necessidades básicas. A gente tem necessidades básicas de segurança, de educação, de saúde, para então nós conseguirmos aprender. O aprendizado está no meio da pirâmide e sustenta toda a esteira da estrutura social. Participaram desta edição do Jornal da Clube a neuropsicóloga Jaqueline Diniz, o secretário de Educação de Ribeirão Preto, Valdir Martins, e o advogado Laurício Ciocari. A todos o nosso muito obrigado.